glória. Queremos aqui, Senhor, te agradecer, meu Deus, por mais um dia na nossa vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, te adorando, te exaltando, pregando o teu evangelho, Pai, para aqueles que ainda não conhecem. Nos ajuda, Pai, nesse momento. Recebe nosso louvor, Pai. Abençoa cada um que aqui está, ó Deus. Abençoa aqueles que ainda estão vindo à tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, essa construção, ó Pai, da tua casa, onde vai ser pregado o teu evangelho. Abençoa, Pai, o ministério, Senhor, do nosso pastor Ivanildo e a sua família. Obrigado, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pega, irmão Fabiano. Santos irmãos, a preciosa paz do Senhor. Vamos louvar, irmão, o hino número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Amém? Amém, né? Obrigado, irmão Fabiano. Deus lhe abençoe. Vamos louvar o segundo hino da nossa harpa, 422. Nos céus não entra pecado, fadiga, tristezas nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens de vida terrestre não pode a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para além da cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar.
Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterro não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, os astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para além da cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém? Glória a Deus. A lição de hoje, a lição de número 4, que tem como título Elias e seus profetas de Azeira e Baal. O texto áureo diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que está no rego. Primeira Reis 18:38. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Leitura bíblica em que se encontra 1 Reis 18:22 a 24, 26, 29, 30, 38, 39, 19, 8, 14. Eu já quero passar aqui para o diácono e o professor Eritano. Ele vai fazer a leitura e dar continuidade. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhe deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus, sob esta graça, Senhor, sob a operação da tua graça e sabedoria, faz uso, Senhor, desses mecanismos, dessas ferramentas, e que a tua palavra, Senhor, que desconhece completamente limites e barreiras e dificuldades, possa adentrar os nossos corações, possa produzir fé nas nossas almas, Senhor, que possamos vencer aquilo que precisamos vencer, que possamos ter aquilo que não temos, que só Tu tem para oferecer. Dá-nos a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua bondade, Deus, e a salvação àqueles que ainda não a possuem, e o perdão àqueles que estão sendo atormentados por culpas. Em Jesus te rogamos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Elias e os profetas de Azerá e Baal. É um tema bastante rico, bastante promissor, né? Graças a Deus. E, de certa forma, também um tema muito atraente. É um texto na Bíblia, por demais atraente. Um texto assim que vai para a dimensão daquilo que é fantástico, daquilo que é impressionante, que são os feitos do homem de Deus, chamado Elias. Um homem por quem Deus usou grandemente em Israel. Graças a Deus. Israel foi governada pelo rei Saul, que depois foi sucedido pelo rei Davi, que depois foi sucedido pelo filho de Davi, Salomão. E na morte do rei Salomão, a quem Deus tinha dado muita sabedoria, Salomão teve um filho chamado Roboão. E Roboão não herdou a mesma sabedoria do seu pai Salomão. Era um homem tolo. E a Bíblia diz que Roboão, foi um homem duro no seu reino, na sua forma de gerir o reino, de sorte que provocou descontentamento no coração das pessoas e promoveu fardo de impostos pesados sobre aquele povo. E aí a popularidade de Roboão e da casa de Davi estava em decadência. E aconteceu por essa razão um racha político, geopolítico, de sorte que Israel se dividiu em dois reinos. Reino do sul, sobre a gestão ou sobre o cetro dos descendentes de Davi, sob o comando do rei Roboão, filho de Salomão. E reino do norte, com capital em Samaria, governado agora por Jeroboão, um dos generais de Salomão. Jeroboão governava 10 tribos,
que foi considerado como o reino do norte, cuja capital Samaria. Enquanto que Roboão, nomes que ligeiramente confundem, Roboão, Jeroboão, nomes ligeiramente idênticos. E Roboão governava reino do sul, duas tribos, tribo de Benjamim e tribo de Judá, cuja capital, Jerusalém, como é hoje ainda, né, se conhece muito bem, Jerusalém, capital espiritual do mundo. E aí aconteceu que o reino do sul perseverou em servir ao Senhor. E os descendentes do rei Davi, os filhos do rei Davi, neto, bisneto, tataraneto, e toda uma geração de reis, alguns maus, bem verdade, mas a maior parte deles, homens que conheciam o Senhor, como Ezequias, como Manassés após a conversão, como Asa, como Josafá, grandes reis que reinaram no reino do sul, em Jerusalém. No entanto, o reino do norte, a cada vez mais se distanciava do Senhor, e entrou e embarcou num paganismo muito intenso, e se envolveu com um paganismo forte, e ficaram distantes do Senhor, e adotaram cultos pagãos, e absorveram culturas pagãs, e crenças idólatras. Um dos deuses que é adorado pelo reino do norte era o Baal, um ídolo dos cananitas. E outro deus é Azerá, também outro deus cananita, daquilo que Deus tinha advertido o povo quando saíram da terra do Egito: não prostrarás perante eles, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Isso estava na Torá, na lei de Moisés, nos 10 mandamentos. O mandamento primórdio, primeiro para Israel: ouve Israel, o Senhor é o único Deus, não há outro além dele, somente a Ele prestarás culto. E agora, reino do norte estava distante desta verdade, estava longe dos caminhos do Senhor, não mais obedeciam à lei, não tinha profeta em Israel, completa escuridão espiritual, completa desvio daquilo que se acreditava e se cria como verdade. Assim se encontrava o reino do norte, até chegar o tempo do profeta Elias, que foi profeta no reino do norte. E naquele tempo, o reino do norte era governado por um rei de nome Acás, um homem que a Bíblia descreve de forma implícita, um homem idólatra, um homem fraco, um homem de caráter indolente, que se permitia ser dirigido pela esposa, casado com a mulher pagã, com a mulher perversa, de mau caráter, má, e essa mulher tinha forte influência sobre o rei Acás. E ela trouxe para Samaria, para o reino do norte, os deuses cananitas que ela adorava na sua terra, no seu povo, e adotou aqueles costumes e importou para Israel aquelas crenças abomináveis e pagãs. E o povo todo conduzido para cultos de ídolos, de demônios, sobre a influência de Jezabel e sobre o governo político de seu marido, o rei fraco, o rei Acás. Deus levanta o profeta Elias nesse contexto. População toda desviada. O povo não mais conhecia o Senhor e nem queria conhecer. E foi nesse contexto geopolítico, nesse contexto também moral, social, espiritual, que profetizou o profeta Elias. E aconteceu, como a população toda estava envolvida nos cultos aos deuses, aos demônios, a Baal e a Azerá,
Elias, dirigido pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, convocou uma reunião solene de todo o povo, fez uma convocação geral, uma convocação coletiva, para que toda a população do Reino do Norte se fizesse presente numa reunião grande, numa apresentação pública, onde ele, Elias, profeta do Senhor, ia disputar agora com os 450 profetas de Baal, do ídolo Baal, a quem o povo idolatrava, a quem o povo se prostrava. E Elias fez a convocação: vamos resolver essa questão. Se aquele Deus que tirou os nossos antepassados do Egito, quando nós éramos escravos, se ele é o verdadeiro Deus, a quem devemos adorar, ou se é Baal, o Deus a quem vocês hoje servem, né? Então vamos fazer o seguinte: reúna os 400 profetas de Baal, os 400 sacerdotes e profetas de Baal, vamos nos apresentar em praça pública. E Elias estava ali, fazendo esse desafio. E o povo aprovou aquela situação, né? Não aprovou não porque estavam querendo uma revelação, querer voltar para o Senhor, mas porque o povo, na sua curiosidade, estava querendo, José Rufino, irmão Francisco, estava querendo um show, estava querendo um exibicionismo, porque Elias tinha dito: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí o povo disse: agora eu quero ver. O povo todo que não é curioso, né? A multidão curiosa: boa essa palavra, nós queremos ver agora. Estava todo mundo querendo ver uma exibição de fogo caindo do céu. Quem não quer, né? O ser humano tem disso, né? E o povo pagão estava nem aí para Deus, para Baal, queria ver o show, né? Queria ver o negócio pegar fogo mesmo, como diz. Tá certo, Elias? Vamos lá. E todo o Reino do Norte se juntaram, toda a população do Reino do Norte se fizeram presente. E Elias disse: vamos fazer o seguinte: pegue 2 bois, um é meu e o outro é deles, certo? Nós vamos aqui, vocês montem um altar, tá? Prepare o animal, matem o animal, não ponha fogo no altar, bote lenha lá, bote o sacrifício, o animal, o boi morto, sobre a lenha, e vocês vão invocar a Baal. E se Baal responder com fogo, Baal é o verdadeiro Deus de Israel. E aí eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou montar um altar, vou botar o meu sacrifício sobre o altar, o meu novilho, o meu boi sobre o altar, e vou invocar Yahvé, e vou invocar o Senhor. E se o Senhor responder com fogo, aí o Senhor é o verdadeiro Deus. E o povo disse: opa, beleza, né? Vamos lá, queremos ver esse negócio aí. Quem não quer, né? Quem não quer ver truque, vamos dizer assim, uma expressão bem popular. Todo mundo quer ver uma maravilha, um negócio diferente, uma coisa sobrenatural. E assim aconteceu. E os 450 profetas de Baal se reuniram em volta do seu sacrifício. E a Bíblia diz que eles bateram os tambores, irmão Sueldo, né? E deram cambalhotas, e se retalhavam com faca, com punhais, e derramavam sangue, e cortavam os pulsos, e clamavam, e arrancavam os cabelos, né? E Elias, que era gaiato, profeta Elias, era cômico, disse: grita mais alto, rapaz, né? Talvez Baal esteja dormindo, quem sabe ele esteja tirando uma siesta, né? Uma hora dessa ele pode ter almoçado, está de barriga cheia, está dormindo. Elias tirando onda, né? Grita mais alto, ou talvez ele tenha ido ao banheiro, né? Ou quem sabe ele foi na casa do vizinho, né? Clame mais alto aí, para que o Deus de vocês possa escutar e possa responder. E a Bíblia diz que foi o dia todo, e aquele silêncio, Baal não respondeu, pela simples lógica, pela simples razão: Baal não existe, né? Baal era um título, uma invenção, uma projeção dos cananeus, né? Uma criação religiosa, né? Um Deus com D minúsculo,
um demônio, vamos dizer assim, e não tinha como responder, ok? Aleluia. Quando eles terminaram de fazer a apresentação deles, quando acabaram de fazer todo aquele show, todo aquele exibicionismo e aquela frustração social, porque todo mundo ficou esperando Baal responder, e Baal não deu resposta, e o povo diz, pronto, está provado que Baal não... Agora nós queremos ver o Deus de Elias. Agora, Elias, é a tua vez. Que dificuldade, hein, Zé, agora? Né? Que dificuldade agora, Elias, provar, mostrar, fazer uma demonstração, uma exibição, vamos dizer assim, de que o verdadeiro Deus é Yahvé. E a gente fica pensando, a gente lê esse texto e diz, meu Deus, e se Deus não respondesse? Mas, mas no entanto tem uma questão aí, tem um negócio aí. Aquele negócio não veio de Elias. Aquele propósito, aquele desafio, não foi uma iniciativa da carne, do sangue humano, do propósito humano de Elias. Aquele circo, vamos dizer assim, uma palavra popular, aquilo foi uma orientação de Deus no coração do profeta, de Elias, né? Não foi uma decisão dele. Elias estava sendo dirigido pelo Espírito de Deus. E quando o homem é dirigido, Zé, pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele não é envergonhado, não é verdade? Ele não vai sofrer vexame, ele não vai passar constrangimento. Quando o homem, como a mulher, quem quer que seja, ele é dirigido, é guiado pelo Espírito de Deus, ele não é envergonhado. E Elias estava nessa segurança muito grande, estava muito tranquilo nisso, né? E a Bíblia diz que quando Elias orou, o fogo desceu, Francisco, sobre o holocausto. E Elias, para tornar a coisa mais irônica, disse, olha, vocês podem banhar o boi aí. E carregaram baldes e tambores de água e derramaram sobre o altar, que o que torna mais difícil de cozinhar uma carne, de assar uma carne, com água dentro, né? Fica muito mais difícil o negócio. A lenha molhada, tudo. A lenha estava toda ensopada de água. E quando Elias orou, a Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu o boi, consumiu a lenha e ainda consumiu o impossível. O fogo consome água, que é o inverso. O natural, a água consome o fogo. Mas o fogo de Deus é um fogo que não se apaga. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que o fogo lambeu, a água lambeu o fogo. Amém? Que estava em volta do altar todinho. E o povo caiu de face no chão, Zé. Baixou um temor do Senhor em toda a população do Reino do Norte. E Elias disse, segura os 450 aí, porque o negócio não acabou não. Tem mais. Elias disse, segure eles aí, não deixe nenhum fugir não. E levou lá para o ribeiro e assassinou os 450. Ele próprio Elias, né? Da espada dele, Elias, o povo tudo assistindo, Elias enterrava a espada no coração de cada profeta de Baal. E eliminou, matou, exterminou os 450 profetas, um por um, o próprio profeta Elias. Aí era macho. Glórias a Deus, crente é arrochado. Aí, o que aconteceu? Elias, o campeão de Deus, o poderoso homem de fé, não é isso? A rainha, a esposa de Acabe covarde, fraco, ficou assustado com aquela situação, mas Jezabel não ficou. E Jezabel fez um juramento: os deuses me matem, se eu não tirar a vida do profeta Elias. Os deuses acabem comigo, a rainha má, perversa, né? E diabólica e demoniada. Que os deuses tirem a minha vida se amanhã Elias já estiver vivo. E esse negócio chegou nos ouvidos de Elias. E Elias, coitado, ser humano, Se né? assustou. Era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, a Bíblia diz. Ele fugiu para o deserto. Quando ele soube disso, a rainha quer me pegar, quer me matar. E ele perdeu a fé. Aquele homem que estava tão cheio de fé. Tem momentos que é assim. Tem momentos que a gente, né? Tem momentos que a gente é capaz do impossível, de desafiar o impossível, que foi o caso de Elias. E tem situação com a prova menor, a gente se assusta. Uma situação inferior nos amedronta. E a gente fica como um ratinho acuado, assustado, amedrontado, trêmulo. Isso aconteceu com o profeta Elias. E fugiu para o Monte Horebe.
para bem longe, para a rainha não pegá-lo, não matá-lo. Porque ele soube que a rainha Jezabel, Jezabel não alisava o corpo de ninguém. Ela já tinha uma né? fama, né? Já tinha uma fama. Tinha mandado matar não, o nome dele, Nabal, é? Não é Nabal, não. Naboque queria que tinha uma horta, né, que tinha um sítio do lado do palácio de Acabe. Né? Ele tinha uma chácara. Do lado do palácio de Acabe tinha botado dinheiro na chácara de Naboque. E Naboque não vendeu. É Naboque, Zé? Naboque. É Naboque, né? É. Naboque. E Naboque disse, não, eu não vendo não, porque isso é uma herança de papai, também já veio de vovô, do meu bisavô, toda a minha linhagem todinha foi proprietária desse sítio aqui, dessa chácara. Ei, eu não vou vender, não é nem por uma questão de dinheiro, eu até preciso, mas é uma questão familiar. E Acabe, que num capricho, numa arrogância dele, na vaidade dele de rei, né, ficou ofendido com aquela situação. Botou todo tipo de proposta, todo tipo de valor, e Naboque não rejeitou, disse, não quero, não está à venda, não pretendo vender. E aí o rei Acabe se deitou-se na cama que nem menino buchudo, e ficou lá sem querer almoçar, sem querer jantar. A rainha que mandava nele, que era ela quem governava de fato, ele era só um fantoche, e disse, o que tu tem, Acabe, que está deprimido desse jeito? Não quer almoçar, não tomou café da manhã, não quer jantar, deitado nessa cama, nesse quarto escuro. Aí ele contou, olha, coisa de a infantilidade dele, coisa de homem fraco. É porque Naboque, esse sítio aí que está do lado da gente aqui do palácio, eu botei proposta de venda para comprar e Naboque se recusa a me vender a chácara dele. A Jezabel disse, é assim o negócio? Sai por isso o problema? Mas homem, se levantem, tenha vergonha, né? Vai tomar banho, vai comer, ainda hoje o sítio é seu. E assassinou Naboque. Pronto, aí o sítio é seu, perversa, má. E aí Elias conhecia essa história. E Elias estava com medo de Jezabel, né? E a Bíblia diz que Elias fugiu para o deserto, para a montanha do Horebe. E ficou lá na montanha do Horebe, onde Deus tinha se revelado para Moisés, a mesma montanha. Estava Elias lá dentro de uma caverna lá, cheia de caverna, montanha altíssima, cheia de entradas, de fendas, e Elias estava lá. E Deus foi lá atrás de Elias, porque Deus vai atrás do crente, né? É. Deus não deixa o crente só não, né? Glória a Deus, o crente está com medo, está assustado na prova, perdeu a fé, a esperança, a confiança, deixou o medo tomar conta do coração, o pavor se apoderar da alma. Isso acontece com Eli, aconteceu com Eli, acontece comigo, muitas vezes aconteceu, tenho certeza que aconteceu com você que está nos escutando, os irmãos que estão aqui, né? Tem momento que a gente tem um sanção na fé, mas tem momento também que a gente fica com medo de uma mulher, no sentido espiritual falando. E Deus chegou lá na caverna e disse, o que tu está fazendo aqui, Elias? Né? Aí Elias foi e fez um discurso de autopiedade, cheio de pena de si. É porque acabaram com os teus profetas, Senhor. Destruíram os altares, os teus altares. Não há culto ao Senhor em Israel. Eu sou o único servo de Deus em todo o reino do norte. Eu sou o único homem que te serve com fidelidade. Está todo mundo desviado no reino do norte. Elias, você está enganado. Você não está sabendo de nada. A gente nunca sabe das coisas. Deus é que sabe de tudo, né? Olha, Elias, existe 7.000, não é isso, Zé? A conta é essa, Zé? 7.000 almas, 7.000 joelhos que não se dobraram diante do ídolo Baal. Ok? Você não está só, meu irmão. Você não está só. Deus sabe todas as coisas. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus sonda e conhece o profundo, o oculto e o escondido. E aí, foi nesse contexto aí que vamos chegar agora na lição que temos aqui diante de nós e vamos tratar o que de fato, né, isso possa nos levar numa orientação da palavra de Deus. Então aconteceu esse desafio do Monte Carmelo, onde o Elias desafiou esses profetas, ok? O povo estava totalmente afastado do Senhor, e nessa invocação de Elias e na manifestação de fogo que aconteceu, a população voltou-se para o Senhor. E Deus, nessa manifestação, lógico, né, se revelou para o povo
E o povo pôde comparar quem era o Deus verdadeiro e quem era o Deus fake, né? Deus que está em moda a palavra americana, a palavra inglesa, né? Fake. Quem era o Deus fake e quem era o Deus verdadeiro, né? E o Deus verdadeiro era o Deus do irmão Elias, o Deus do crente Elias, do profeta Elias, era o Deus verdadeiro. Glórias a Deus. Verdade, glória a Deus. Tópico 1, subtópico 2, o problema de não saber a quem adorar. Isso é um problema grave, né? E pode acontecer com a gente também. A pessoa adorar, né? Já acontece, a pessoa está envolvida numa crença, está envolvido num rito religioso, sem um discernimento de verdade, sem um discernimento, sem sabedoria, né? Apegado àquilo, defendendo aquilo com muito zelo, com muita piedade, né? Com muita certeza de que aquilo é a verdade e irredutível naquilo ali. Isso aconteceu com o povo de Israel nos tempos de Elias, né? Na época do profeta Elias. Isso também acontece nos tempos de hoje, né? A pessoa está envolvida em crenças totalmente equivocadas. Às vezes, muitas vezes até sincero, a pessoa é muito sincera naquilo, acredita naquilo verdadeiramente, com muita franqueza, com muita sinceridade, porém, no entanto, entretanto, equivocadamente. Glórias a Deus. São Paulo disse em Romanos que Israel tem zelo de Deus sem entendimento. Olha só que forte. Paulo disse aos romanos, não foi, né? Israel tem zelo de Deus sem entendimento. O pregador Moody, o pregador americano, ele diz que a igreja moderna tem entendimento de Deus sem zelo. O inverso. Israel era zeloso por Deus e sem entender muita coisa acerca de Deus. E hoje a igreja tem entendimento, tem conhecimento, tem teologia, né? Muita gente rica, mas não tem zelo de Deus, não tem piedade, não tem amor, não tem misericórdia, não tem fé, né? Isso é o que conta, é o que é válido para a vida, graças a Deus. Então o problema é de não saber a quem adorar. E agora estava ali, eles gritaram e bradaram, né? Só o Senhor é Deus. Toda a população se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E com certeza, por um bom tempo, durante a vida do profeta Elias, o culto a Israel foi restituído, né? Depois Deus pega Elias e diz: olha, agora tu vai ungir Jeú, rei de Israel, e tu vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar, né? Foi uma missão que Deus deu para Elias. Tu não vai morrer não, Elias, não, né? Quem tem promessa de Deus não morre, nem como diz os irmãos, né? Elias, tem coisa para você fazer ainda, Elias, certo? Você vai procurar um homem chamado Jeú e vai ungir ele, rei de Israel. E vai procurar um homem chamado Eliseu. Você não conhece esse homem, é um vaqueiro, tá? É um boiadeiro, está lá no cercado dele, cuidando das vacas lá, plantando. Você vai lá e faça Eliseu, e unja Eliseu, profeta, no seu lugar. Ele vai substituir você, né? E essa era a missão final de Elias, o grande homem de Deus. A oração de Elias, tópico 2. Os preparativos de Elias. Graças a Deus. Então assim, gente, está muito claro uma coisa. Elias era um grande homem de Deus, era um profeta de Deus, né? Um servo do Senhor. Não resta dúvida, não há nenhum vestígio bíblico que diga o contrário acerca disso. Muito embora lá no Novo Testamento o Espírito Santo faz uma citação para consolar a nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A gente tem a tendência humana de achar que aqueles homens eram super-homens, né, Zé? A gente tem a gente quer ter essa ilusão, mas o homem é o mesmo, ontem, hoje, só não vai eternamente, porque Jesus vai transformar em corpos gloriosos, incorruptíveis, ele não vai ser eternamente, é outra realidade. Mas aqui no plano físico, no plano terreno, nós somos semelhantes, nós somos iguais. E a Bíblia diz isso nesse texto pequeno, nesse versículo pequeno. A gente fica impressionado com Elias, que orou e desceu fogo do céu, que orou para que não chovesse por 3 anos e meio, não choveu.
E depois ele orou de novo e Deus mandou o inverno para Israel, né? E a gente, meu Deus, que homem poderoso em oração. Graças a Deus, né? E no entanto a Bíblia vai e faz uma classificação de Elias, faz um check-up da alma de Elias, bate uma radiografia do ser humano Elias e joga para nós essa radiografia e diz: olha só, Elias, vocês estão impressionados com Elias? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aleluia. E às vezes a gente fica grilado por causa que a gente sofre tentações, porque a gente peca, né? Porque a gente sente fraquezas, né? Meu Deus, né? Será que eu não sirvo ao Senhor? Será que Deus vai escutar a minha oração? Será que Deus vai me usar quando eu falar a palavra? Será que Deus vai receber a minha adoração? Porque a gente começa a se olhar, todo crente tem isso, né? A gente vai olhar para nós e vai encontrar lógica e evidente do que tem na gente: fraquezas, limitações, pequenez, é o que há no ser humano. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. Deus nunca procurou grandeza no homem, porque não existe grandeza em ninguém, né? Porque grande só é Ele. Glórias a Deus, né? E aí o Espírito Santo diz que o poder de Deus se manifesta na fraqueza do homem. E aí Paulo diz, aí Paulo disse uma coisa que a gente não faz e que deveríamos fazer. A gente se gloria das grandezas que a gente supõe ter, né? A gente se gloria de feitos que a gente acredita ser extraordinários. No entanto, Paulo diz: eu me gloriarei das minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, a graça de Deus é forte em mim. Graças a Deus. E Paulo diz: eu me glorio nisso, nas minhas fraquezas. Graças a Deus. A gente faz o contrário, a gente se perturba. Meu Jesus, essa fraqueza em mim, meu Deus, né? E isso é motivo de infelicidade, de tristeza. Tudo bem, para arrependimento, sim, é verdade. Mas é motivo de gloriar-se, né? Eu sou fraco, mas o Senhor é forte em mim. Eu não sei, mas Ele sabe em mim. Eu não posso, mas Ele pode por mim. Eu não tenho, mas Ele tem em mim. Glória a Deus, né? Porque Jesus completa-nos, Jesus aperfeiçoa-nos, Jesus nos torna capazes. Graças a Deus. E às vezes, né, irmão, esse tipo de decepção tem pessoas que querem desviar do caminho do Senhor. Com certeza. Por causa Das fraquezas. esfriamento espiritual. Com certeza, Francisco. Se sentir inútil. É verdade. Aí desvia. E aí Elias foi este homem de oração, né? Um homem de oração. Glória a Deus, né? A oração é um mecanismo poderoso. A gente tem essa idolatria. Não, eu vou pedir oração ao irmão Rufino porque ele é uma pessoa santa. Porque o irmão Rufino deve ser vítima desse tipo de coisa. O povo olha para a cara de Zé, aí diz assim: não, eu vou pedir oração a Eritano, não, que Eritano é tão gaiato assim. Eu acho que as orações de Eritano Deus não ouve, não. Eu vou pedir: Zé, ore por mim, Zé, porque o cara está supondo que Zé é muito santo, né, Zé? O cara está supondo um negócio. E isso é um equívoco. Isso aí chama mendigar. Mendigar oração. Porque a eficácia da oração não está em quem ora, está em quem responde, né? Não está na grandeza, na importância, no valor de quem ora, mas de quem vai responder a oração. Glórias a Deus, né? Mas o ser humano fraco e limitado faz essa classificação de quem é crente, de quem é menos crente, de quem é mais crente. Olha assim no olho dele e faz esse julgamento de acordo com os critérios que ele tem, mental, que ele possui. Aí ele faz classificação. E chega até a achar que fulano é joio, ciclano é trigo, mas ele também não faz classificação dele, o que ele possa ser, né? Ele fica olhando assim, o povo de Deus, a fulano é desmantelado, né? Geralmente é o termo que a gente usa. Fulano é um crente desmantelado, né? Isso é um julgamento que a pessoa faz, né? Pode ser que sim, pode ser que não seja bem assim, né? Às vezes a gente vê um pacote tão bonito, alguém tão enfeitado, tão arrumado, e não é crente, não é salvo. Pode acontecer, e é comum de acontecer, e engana muitos, né? O mal se disfarça de bem, muito bem, né? É muito bom, é muito articulado, o mal é muito articulado,
é muito engenhoso, é muito enfeitado, é muito produzido, ok? Para brilhar, para fingir luz que não tem, que não possui, que não é. Então a oração de Elias teve esse impacto, teve esse poder, essa grandeza aí. E no entanto a Bíblia coloca Elias no lugar dele. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? Então quando você estiver envolvido num dilema humano, ok? Que você se perceber que não é quem você pensava que era, né? Que você não é tão forte como você pensava ser. Aí você se lembra, o irmão Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu. Teve os mesmos problemas, mas isso não impediu ele de servir a Deus. Isso não atrasou, isso não teve nenhuma influência de prejuízo para ele, né? Negativo sobre ele. Elias foi um grande servo de Deus, porque ele se entregou na mão do Senhor, né? Porque ele se deixou guiar pela mão do Senhor. O pregador Moody, que é um pregador famoso americano, que viveu no século XIX, ele era um pregador famoso, Zé, e pregava para a multidão assim, de 100 mil pessoas. Não é um grande pregador não, né? 100 mil só. Ele era jovem, solteiro, pregador, né? E ele tinha uma deficiência com a língua americana, a gramática americana, falava errado, não tinha muita escolaridade. E ele, lógico, vivia preocupado porque ele estava sempre pregando, pregava para poucas pessoas, o sonho dele era ser um mega pregador, um grande homem de Deus. Né? Ele tinha as limitações dele, as dificuldades, e um dia uma senhora, uma irmã da igreja, disse: Moody, sabe o que é que Deus quer de um homem? É que ele se renda 100% a ele. Aí Moody disse: é só isso que Deus quer? Ele não quer mais nada que isso não, só quer isso. Ele só quer que se renda 100%. Eu vou me render 100% a Deus. E quando o Moody se rendeu 100% a Deus, Deus levantou o Moody na América do Norte. Amém? Amém. E só maior do que ele na concepção humana foi Billy Graham. Que pregou mais do que Moody, porque Billy Graham já pegou a época da internet, da televisão. E Moody, quando viveu, não tinha nem energia, né? Pregava na garganta. E multidão se juntava para escutar Moody. 100 mil pessoas no inverno americano, na neve americana, lá se tremendo, mas queriam escutar a palavra dita por Moody, porque tinha graça e tinha unção, Zé. Amém? E por quê? Porque o homem se rendeu 100%. Eu vou me entregar 100%. Eu vou me dar 100% a Deus. Não vou deixar nada de fora. Vou me dar todo por inteiro. E Deus pegou esse homem e fez o que fez. Isso pode acontecer comigo e com você. O problema é porque te dá a Deus só 50%, 30%. Não, Deus, essa parte aqui é comigo, essa parte já quer segurar alguma coisa, tem medo de se entregar, não confia. Isso é falta de confiança no Senhor, né? É verdade. A gente quer dirigir a nossa própria vida, quer fazer do nosso jeito, não confia em Deus, não confia no Senhor. Glórias a Deus, né? E no entanto, quando Moody confiou, disse: eu vou me entregar 100%. Então Elias era esse homem entregue 100% a Deus. E ele tinha e fez o que fez, né? Uma oração confiante. Tópico 2, subtópico 2. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta. Não precisa de muito. Jesus disse que não precisa de muita conversa para Deus escutar, não, né? Não precisa de muito arrodeio para Deus, né? Até porque quando a gente pensa em falar uma coisa, Deus já sabe. Deus já sabe todas as coisas. Porque o que interessa na fé, na oração. Aliás, o Espírito Santo diz um negócio que eu gosto muito de dizer quando eu estou orando, né? Nós não sabemos orar como convém. Está desse jeito, irmão, na Bíblia, Bíblia de Romanos. Nós não sabemos orar como convém. Por mais arrumada que seja uma oração, por mais articulada que sejam as palavras na oração, nós não sabemos orar como convém. Amém? E toda vez que eu vou orar, Jesus, me ajuda a orar como convém, porque eu não sei. Né? E a Bíblia diz: o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Porque na nossa oração, irmão Francimar, meu amigo, nós somos arrogantes, nós somos egoístas, só está preocupado consigo,
Só está pensando nos próprios interesses, na maioria das vezes, né? Só está pensando nos benefícios que a vida pode apresentar, nas vantagens, né? Ok? Tomado por inveja, por ciúme, paixões humanas, tudo isso, vaidade. Me deu um carro, Senhor, para que, né? Nada contra carro, não é pecado ter carro, mas é a motivação de ter o carro que pode estar aí existindo, né? Como diz Tiago: orais e não recebeis, porque orais em benefício próprio, preocupado com seus próprios deleites, né? Interessado nos seus próprios interesses, de forma clara, egoísta. O Espírito Santo está dizendo, você está sendo apenas egoísta. Por isso o Espírito Santo diz, você não recebe, porque uma oração egoísta Deus não escuta. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo vai dizer, você não sabe orar como convém. Você não sabe orar como convém. Por isso que nós não recebemos, porque nós não sabemos orar como convém. Amém? Pois muito bem, tópico 2. É isso aí? Tópico 2, subtópico 2. Uma oração confiante. A oração dele foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, né? Os profetas de Baal fizeram um espetáculo, um show, um rito doido, né? Fizeram um circo. Imagina aí ele com aquelas perucas de touro, com aqueles chifres que os cananeus eram assim, e se rasgando com os punhais deles, Se mutilando, né? Sob os batuques dos tambores deles, aquele negócio todo. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifício ou mutilação. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Glórias a Deus. A fé, gente, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Zé, e ouvir a palavra de Deus. Você quer crescer em fé? Ouça a palavra do Senhor. Se alimente da palavra do Senhor. Se você quer que sua fé cresça, aumente. Se você acha que é uma pessoa de pouca fé, que é uma pessoa vacilante, claudicante na fé, é uma pessoa que não tem perseverança, que é como a onda do mar, que vai, confia e desconfia, avança e depois retrocede, dá um passo para frente e 2 para trás, é aquela pessoa inconstante, que não tem continuidade em nada na vida, tudo que começa empolgado, mas logo quando se apresenta as dificuldades, logo quando vem o desafio, vem as batalhas, vem as barreiras, aí desiste, nunca conclui coisa alguma, né? Nunca vence na vida e começa já a invejar a vida dos outros, que está vencendo, e a sua não passa do que é. Às vezes, com certeza, muito provavelmente, não se alimenta verdadeiramente da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A matéria-prima para produzir fé no coração do homem, da mulher, do ser humano, chama-se a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu. É esse pão vivo aí que vai gerar fé no coração do ser humano, que vai produzir a confiança, a segurança, e o indivíduo não vai ter assombro, não vai ter medo. Imagina Elias ali, estava tranquilo Elias, estava tranquilo, ele tinha certeza que Deus não ia deixar ele envergonhado. Elias estava seguro, amém? Glória a Deus. Davi, quando foi se encontrar com Golias, Davi estava seguro, estava tranquilo, Davi, super tranquilo. Se fosse medida a pressão arterial de Davi naquele momento, dava 12/8, 12/8, estava tranquilo, frio, tranquilo, amém? Certeza, confiança em Deus é assim, amém? Glória a Deus. Talvez se fosse medir o coração de Golias talvez estava alterado, estava nervoso, talvez, porque ele era arrogante, ele estava confiando só nele, no tamanho dele, na grandeza física dele, na experiência física dele, né? E ele subestimou o rapaz, ele achou que, não, ele até criticou, não tem homem não, mandaram um menino, né? Ele desafiou o exército de Israel, todo, manda um homem, eu quero um homem para lutar comigo, e veio um menino, e a Bíblia diz que ele zombou de Davi, um ruivo, né? Um menino que tem uma cara de menina, de moça, né? De belo aspecto, o Golias disse, desconsiderando Davi, né?
E Davi tinha uma carinha de pastorzinho, né? De pessoa de bem, de pessoa piedosa, de homem, de menino bom. Davi, né? Aí Davi disse: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está desafiando. Certo? Você não está desafiando a mim, você está desafiando o Deus dos Exércitos. Olha o risco que você está correndo, Golias, em outras palavras, né? E eu vou acabar com sua arrogância. Sua arrogância vai sumir aqui hoje. Certo? E não deu outra. Não foi? Foi ou não foi? Confiança em Deus é assim. O crente está seguro em Deus. Uma coisa, gente, é confiança em Deus. Outra coisa é atrevimento. O atrevido ele se precipita e vai sofrer vergonha. O atrevido é diferente do ousado. A ousadia é o crente, que é a pessoa que está na direção de Deus, está sendo guiado por Deus, e está seguro do que está acontecendo, ele está amparado pela palavra, amém? Ele está certo, ninguém pode nada contra ele. Mas o atrevido não, é a pessoa que não escuta a palavra de Deus, mas na hora é o precipitado, né? Enfrenta uma situação que não compete a ele, que não está para aquilo, que não é para ele, e aí ele passa vexame, sofre vergonha e é bem pregado, né? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Então era isso, foi isso que aconteceu. É a oração de Elias. Os preparativos, meu Deus, eu me perdi. Oração, tópico 2, subtópico 2, né? Você já estava... É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Muito bem. 3. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Glória a Deus. Amém? É aquilo que João Batista diz: que ele cresça e que eu desapareça, que eu diminua. Existia o mesmo sentimento no coração dele. Ele não estava ali com exibição pessoal, para exibir que ele era o grande Elias, o homem de fé. Não era essa a intenção de Elias. Com toda certeza, eu não tenho nem medo de estar errado. Não estava isso na alma de Elias nunca. Elias queria apresentar para Israel Deus. Olha o Deus verdadeiro a quem vocês deixaram. Olha o Deus que tirou vocês do Egito, da escravidão de 400 anos. O Deus que atravessou com seus pais por aquele deserto de 40 anos e alimentou eles com maná do céu. Esse Deus aqui eu vou apresentar ele a vocês. É ele, a intenção de Elias era essa, não tinha outra não. Glórias a Deus, né? Mas as intenções dos homens hoje: eu sou o pregador, né? Eu falo mais bonito do que fulano, né? Eu tenho mais conhecimento do que os outros aqui, não é assim? Vem para cá para fazer uma exibição de si, para mostrar a si, para ser arrogante, para ficar orgulhoso, se gloriar, para se gloriar, para receber aplausos dos homens, para os outros bater nas costas. Rapaz, você que é pregador, você que é professor, o melhor professor é você. O cão diz, aí o camarada recebe essa glória, se enche de bola, recebe essa glória e aí acalenta esse elogio no coração. E o perigo começou aí. E o diabo é tudo que quer lançar o orgulho no coração, plantar a semente da arrogância. E aí Salomão, pelo Espírito Santo, diz: e o orgulho precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Não é verdade? Pois muito bem, desse jeito é a vida. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que foi, né? A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. É uma exata comprovação, não apenas de que Ele é Deus e está acima de tudo, de que Ele é Deus e de que Ele é Deus, está acima de tudo e de todos, mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade. Deus é misericordioso. Deus não abandona os seus, gente. Ainda que sejamos infiéis, diz a palavra, Ele permanece fiel. Israel estava em infidelidade com Deus, num romance com Baal, gente, tá? Numa idolatria, mergulhado na escuridão de idolatria com Jezabel, com Acabe, totalmente desviados ali.
Mas, no entanto, Deus ama o seu povo, né? Deus não desiste dos seus. Deus não desiste da gente. Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Ele pagou um preço muito caro por a gente, irmão Francisco. Ele pagou com o próprio sangue, com a própria vida. O apóstolo Pedro disse, não foi com o tesouro desse mundo que ele comprou-nos, não. Não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, não foi com prata, não foi com ouro. Foi com o seu próprio sangue que ele nos comprou, né? Eu lembro muito disso, gente. Jesus me comprou muito caro. Até porque se fosse só o sangue derramado era fácil. Eles mudam aquilo para chegar até a cruz. Não é não? Pra É poder verdade. perder esse sangue, né? É nesse sangue. O esmagamento Eu da sempre carne penso do nisso, né? Jesus pagou um alto preço por mim. Ele não vai desistir de mim, não. Glória a Deus, o céu é meu. Aleluia, Aleluia. né? Ele nos comprou, eu sou dele. A glória a Deus. Glórias a Deus, né? Eu não sou crente por mérito próprio. Eu não sou crente por esforço próprio. Porque eu não tenho condição de ser crente, nem ninguém tem, nem você tem. Ninguém pode ser crente sozinho, pela força própria, né? Verdade. Às vezes eu vejo alguém dizer, é tão difícil ser crente, isso é impossível ser crente. Mas Jesus nos dá essa graça. Ser crente é dom de Deus. Está escrito assim, né? É um presente de Deus ao homem. E Deus faz esse homem. Hoje eu estava lá na Petrobras conversando com o meu chefe. E aí, não conhecia, a gente não tinha conversado ainda, estou lá trabalhando. Aí ele disse, ele é crente, a colega disse. Ele é crente e tal. Né? Então, de passado sujo, chefe. Tá? Passado imundo. Aí ele foi, parece que a regra, todos são assim, etc. Todos. Jesus pega só que é o pior. Jesus só quer peça rara, que é para mudar a vida, a história. Graças a Deus. Eu disse, meu passado é podre. Ele riu. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não tenho vergonha de me malhar, não. Eu me humilho mesmo, tem que ser, né? Grande é Jesus. Bom é Jesus. Agora foi, irmão. Hein? Voltou a trabalhar agora recente. Foi recente, faz um mês. Graças a Deus. Graças a Deus. Até disse Deus cuida de você. É, de Deus cuida da gente, Deus cuida do crente, né? Pela graça, pela bondade do Senhor, não é verdade? Nem merece. Nem que merece. Quem é o merecedor? Tem esse. Não é por mérito humano, não tem. Não tem como não, gente. É impossível isso aí. Glória a Deus. Graças a Deus, o Senhor é bom. Então, na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus é que seu povo se voltasse para ele. Gente, o desejo de Deus é que o crente o conheça. O maior desejo de Deus, irmão Francisco, é que você conheça a Deus. Que Francimar conheça o Senhor. Esse é o maior desejo de Deus. Aleluia. Deus diz lá no profeta Jeremias, eu não me lembro agora o capítulo, se é 23:9, se é 9, eu acho que é 23:9, que ele diz, aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer. Pense num negócio forte. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Quando eu quero ficar arrogante por alguma razão da vida, aí eu me lembro, e eu cito para mim mesmo esse texto, aquele eu que me glorio nisso, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Essa é minha glória, esse é meu motivo de vaidade, é nisso que eu me envaideço, que eu conheço o Senhor. Aleluia. E vem uma alegria do Espírito Santo na alma, na hora. Eu tenho essas experiências porque eu trabalho com máquina e muitas das vezes quando eu vou, hoje mesmo fez também 2 problemas. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, Seja curto, irmão Francisco, porque o povo não estava escutando e eu preciso da continuidade. o povo, a gente vai e ora a Deus antes, quando chega lá você resolve numa troca. É desse jeito o negócio. Pois muito bem. Então é isso, gente. A grandeza das nossas vidas está no Senhor. O motivo da nossa glória é conhecer o Senhor. Graças a Deus. Então a descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. É uma exata comprovação, não apenas de que Ele é Deus e está acima de tudo. Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade. A reação do povo foi unânime, reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Graças a Deus. Elias está sempre envolvido em experiência de oração, né? E isso é uma palavra de Deus para nós. Mostra que Elias era um homem de oração. Um homem de oração e que precisamos imitar isso. Seja breve. E ele tinha o dom de maravilha. Com certeza. Mexer Né? com a natureza. Com certeza, né?
a oração. O crente precisa usar a oração, gente. A oração é fundamental. Eu fico me pensando, o que seria de mim se eu não orasse? Onde estaria eu? Fazendo o que, meu Deus, se eu não orasse? O Senhor tem me ajudado nessa questão muito, muito forte. Né? Eu amo orar, eu amo buscar o Senhor. Eu preciso disso. Há uma necessidade na minha alma de orar constantemente, sempre. Né? Então, buscar o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. 3. Elias em Horebe. E agora vamos lá. Elias tem uma demonstração da grandeza da fé de Elias, da importância espiritual da pessoa de Elias, naquele momento ali no desafio. E agora vamos para o lado humano de Elias. Elias em Horebe. Os efeitos da exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retomar o caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada. Gente, crente pode passar por problemas psicológicos, emocional, tá bom? Se você conhece alguém assim, vivendo assim, tenha compaixão, seja sensível, não é mimimi, não é frescura, tá? Nós somos humanos, nem todo mundo tem a mesma estrutura psicológica, emocional. Tem coisa que pode abalar o ser humano, tem coisa que abala nós como ser humano, né? Tem gente que ri na tribulação. Eu até coloquei isso quando eu tive Covid. Tem gente que, mas outros não são assim, né? Tem gente que quer ver o mar pegar fogo para comer peixe assado, né? Como diz o ditado, né? Mas tem outros que um pingo d'água assusta, né? Um riacho, uma cacimba deixa ele apavorado, porque nós somos diferentes e a gente precisa compreender essa diferença, né? Aquilo que me assusta não assusta irmão Francisco, e aquilo que assusta irmão Francisco para mim é tiro de letra, e aí eu preciso entender isso, né, Zé? Compreender isso. Glórias a Deus. Eu venho aqui na frente, eu falo descontraídamente, mas tem irmãos que vai para vir aqui, ele treme, ele gagueja, né? Não sai nada, não consegue dizer o que quer. Verdade. Porque nós somos diferentes. E não é fraqueza isso, é humano, simplesmente somos humanos. Ninguém é bom em tudo, ninguém é forte sempre, ninguém ganha toda vez, né? Perdemos, ganhamos, caímos, nos levantamos, estamos fracos, estamos fortes. E ninguém é bom em toda área, só Deus, né? Só Deus é perfeito, só o Senhor é perfeito. Então Elias teve suas crises, teve seu momento de dificuldade, de depressão. Elias teve ruim, hein? Elias teve péssimo, quando soube das ameaças da rainha. Elias chegou à exaustão, muito bem. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de ser usado pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aquele que ascende em posição na obra de Deus também pode descer às proporções iguais, né? O indivíduo pode ascender nas alturas espirituais e proporcionalmente ter uma caída, ter um declínio, sofrer uma depressão naquela área. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo, ele juntou todo o reino do norte ali. Através de Acabe, seu inimigo, se fez fogo do céu no altar, e fez o povo mesmo em rebeldia se dobrar diante do Senhor, e eliminou cerca de 800, eu falei no começo que ele tinha matado 450 profetas, ele matou 850, juntou a turma de Baal com a turma de Azerá, né? Azerá, e matou esses homens, ele mesmo sozinho ali, lá no Rio do Ribeiro, na espada, o povo tudo assistindo, e ele enterrando a espada no coração, um por um daqueles profetas, matou todos eles. 850 cadáveres ali, ó, estendido no chão, né? Elias forte. Glória a Deus. Cheio de Deus ele, viu, fazer um negócio dele. Aí o que Elias fez? Pediu para morrer. Depois de tudo isso, de todas essas glórias, de toda essa grandeza, essa vitória, né? De toda essa vitória gigantesca, Elias pede para morrer. A despeito da potentosa obra que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A depressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, é a pior coisa, gente.
Pessoal, autopiedade, tem muita gente que confunde as coisas. Autopiedade é o indivíduo sentir pena de si próprio. É o indivíduo estar se lamentando por si próprio, se sentindo coitadinho, e ele acha que está abafando diante de Deus com isso. E é pecado diante de Deus. O indivíduo de autocomiseração, autocompaixão, autopiedade, né? Elias está com autopiedade espiritual. Senhor, todo mundo em Israel está desviado, Senhor. Ninguém é crente. Só tem eu, Deus. Só eu que sou fiel. Olha só que equívoco, né? Tira a minha vida, Senhor, porque não tem mais sentido viver no meio dessa idolatria, desse paganismo. É culto a Baal em todo canto, é altar a Baal. Para onde a gente se vira, não tem no templo. Eu vou no templo e lá tem Baal, tá, Azerá está lá. E Elias com esse discurso, quando Deus foi lá no deserto atrás dele, lá no Horebe, encontrou ele numa caverna coada que nem um rato, assustado, com medo de Jezabel, né? Com depressão, triste, infeliz da vida, querendo a morte. Não sou melhor do que meus pais. E começou a autocomiseração dele. Vamos ver. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões de nós. Às vezes após uma grande vitória, geralmente, né? Vem um momento, um problema, né? Glória a Deus. Vem uma Gente, recaída, né? Isso é muito sério. Tem gente isso é muito sério, gente. É por aí que a gente mede a maturidade psicológica, emocional e espiritual de muitos crentes, né? Às vezes eu fico olhando assim, que você vê um crente, Jesus é bom, glória a Deus. Você já imagina que o indivíduo está vivendo um momento muito bom na vida dele, né? Está tudo dando certo na vida dele, não é verdade? Né? Aleluia, ele grita de lado, Pai do Senhor, meu irmão, Jesus é bom. O cara já está sabendo que ele está vivendo maravilhas. Aí aquela mesma criatura, aquele mesmo crente, você vê ele outro dia, cabisbaixo, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. O cara vive de um extremo a outro. É porque falta ali maturidade. Paulo disse, olha, eu sei me portar quando tenho bonança, e sei me portar quando tenho escassez. Quando eu tenho pão, eu sou Paulo, e quando o pão falta, eu também sou Paulo, do mesmo jeito. Quando eu tenho dinheiro, tenho riqueza, eu sou o mesmo Paulo, e quando o dinheiro não existe, eu sou Paulo, né? Porque eu posso todas as coisas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E o perigo... Isso é sinônimo, gente, de maturidade espiritual. E o perigo, irmão Aritã, para esse tipo de pessoa, de irmão, né, que acha que está preparado só quando está na bonança, muito fácil. Não está preparado na escassez. Aí entra no desespero. No desespero. Aí o interessante, gente, é que Paulo disse um negócio nesse texto, eu sei me portar quando eu tenho recursos. Porque não é todo mundo que sabe ter recursos, não, gente. Tem gente que não tem competência psicológica e emocional para ter bênção. É verdade, não está preparado não. Né? Que ele fica arrogante, fica pretencioso, fica insensível, não compreende os outros, né? Tem um testemunho que o pastor Imoção acertou. Seja curto e breve, porque o povo não vai escutar você daí não. Um pastor acertou, tirou um dinheiro na lota, ele mesmo desviou, o pastor. Olha só, fraqueza, né? Fraqueza. Mas eu quero dizer, irmão Francisco, que às vezes o Paulo disse, olha, eu sei ter riqueza, eu sei ter bonança. Porque não é sempre não é todo macho que sabe ter bonança não, gente. É verdade. O camarada às vezes arruma um emprego e ele muda, fica besta. Às vezes não quer vir para a igreja. Né? Não quer nem vir para a igreja. O camarada era um SG lá na empresa dele. Aí a empresa foi promover ele a supervisor. Ele já fica tratando os colegas, humilhando os outros, pisando nos outros, porque ele não sabe se portar na bonança. Verdade. Ele não sabe ser próspero. Ele não tem condição, competência psicológica, moral e espiritual para possuir qualquer coisa. E Paulo diz, eu sei me portar na bonança. Porque na fraqueza é fácil se portar. Você está fraco mesmo, tem pronto correr. E tem que suportar aquilo ali, tem que ficar aguentando aquilo ali. Agora, é na riqueza que você conhece o homem. É na bonança que o caráter se revela, né? É aí que você vê quem o indivíduo é, né? O indivíduo é humildezinho, bacana, amigo de todo mundo. Aí ele melhora de vida. Vamos ver quem é ele agora. Quem é o fulano agora? Se ele é aquela mesma pessoa
que era humildezinho, que falava com todo mundo, que era sempre com todo mundo, né? Amigo de todo mundo. E agora vamos ver se ele permanece. Paulo disse, eu sei, vou me importar na bonança e na necessidade, na escassez. Prossiga agora. Eu conheci uma pessoa que ele tinha quase 30 mil guardados, não tinha uma bicicleta, morava de aluguel, sem dinheiro com nada. É um E derrotado. hoje é difícil? É Quase 300 complicado. mil guardados, e só comprava no dinheiro. O dinheiro vivia lá só rendendo. É a vida. É. É diferente. Pois muito bem. Não é difícil do mundo. É difícil do mundo, é difícil. Assim, Glória a você Deus. acaba, né? Então, gente, o que é que aconteceu com Elias, com o irmão Elias? Me ajuda, onde é que eu ando? Glória a Você Deus. está Uma oração confiante. no 2, no pedido para morrer. A resposta de Deus. A resposta de Deus. É, agora é o Onde é, 3. meu Deus? O 3 agora. Eu estou no 3. Do 3 do 3. 3 do 3. Não estou no 3. Elias pé da morte. Onde é que foi Elias pediu a morte? Para morrer. Do 2, ó. São dois, ó. No Final do 2. conclusão, já. O final Não, do 2 2, e do né? 3, é. Misericórdia de Deus na oração, Elias era desejo. Foi aí, gente? Foi dando mais pra frente. Fui mais para trás, não? Não, Você começou a opressão. Ah, foi, tem razão. Tanto que o profeta Foi, tem tomando- razão, é no 3 mesmo. Então Elias pediu para morrer. Veja só, gente. O homem de Deus, o homem de fé, pedindo para morrer. Ok? E ele já tinha preparado, Glória a porque Deus. ele já tinha vivido, né? É. Já tinha feito. Glória a Deus. gente. Depois de uma grande vitória. Deus Depois de uma grande vitória, gente, não tem super-homem. Não existe super-homem, né? Ele tinha um problema também muito sério, porque ele teve uma grande vitória, digamos assim, né, de matar os 850 e ser morto por uma mulher. Ele botou aquilo na Lógico. cabeça. Porque era Por muito ele. humilhante, não era qualquer mulher também. Era rainha, era, né? não, Era poderosa na terra, né? Era uma mulher terrível. Porque na realidade, Acabe não era o rei. O rei era, quem governava era Jezabel, que mandava, né? Mas ela era terrível. Ela era perversa, má, né? Ele detestava, quando só em saber o nome daquela mulher, aquele já Era um terror, pra né? ele. Ele já Jezabel era má, era perversa. Ela já ficava Perversa. ficava Para triste. matar, piscar de olho e jurou. Os deuses me tira a minha vida se amanhã ele estiver vivo. Ela fez um juramento e Elias tomou conhecimento desse negócio, dessa promessa, Só de se esse juramento assustou dela. com aquilo. Foi muito bem. Graças a Deus. Então ele pediu para morrer. 3. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água. Olha como Deus é bom. O Senhor é bom, né? O indivíduo deprimido, não queria comer, triste, pedindo para morrer. Aí Deus vai lá e diz, Elias, tá aí um pãozinho quente para você. Olha só uma garrafa d'água aí, né? Olha só, toma uma águazinha. Um melzinho, toma mel. pão, É né? terapeuta. Né? Terapeuta, né? Ele restituiu as forças, revigorou-se, quando comeu aquele pão, bebeu aquela água, tomou um novo ânimo, né? Comeu 2 vezes. Foi, se alimentou, estava com um dia sem comer, e passado caminhando, fez uma caminhada longa, lá de Samaria até Horeba. Isso aqui é um pão Né? material mesmo ou é pão espiritual? Não. Era pão, pão físico mesmo, pão de comida Pão física. físico, né? Deus É. mandou os anjos. Mandou um anjo lá deixar Mandou para ele, o anjo, né? é. Pão físico. E aquela situação de intenso desânimo. Nisto dependemos Eu pergunto que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Muito bem. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. E aí Deus disse, olha Elias, se levanta, né? Seja homem, Já tem coisa né? pra fazer. Tem muita coisa para acontecer, Elias. Seu ministério você não vai morrer agora, não, Elias. Né? nem morreu. Você não vai, mas você não vai morrer, mas não vai morrer agora, né, Elias? Tem muita pela coisa. morte, nem passou pela morte. Nem passou, nem Elias, você não vai nem morrer. Foi Você rebatado. nem morrer agora, você não vai nem morrer. Ele temia como ele seria morto por uma mulher. Por uma e mulher. logo Jezabel, que era O terror. inferno na terra. O terror na terra, né? Muito bem. E aí Deus veio falar com ele ali. Deus veio torando tudo, quebrando tudo, um terremoto da terra se acabando com tudo. E não tinha voz de Deus, né? Depois veio fogo, relâmpago, trovões, não tinha a voz de Deus. Os ventos soprando forte, depois veio um sussurro bem suave dentro da caverna, né? Chamando a voz dele, chamando uma voz doce, chamando Elias, que era Deus falando, que Deus se manifesta como quer, né? Deus se apresenta como quer. Glórias a Deus. O homem só precisa conhecer a voz de Deus. O crente precisa conhecer a voz do seu Senhor. E Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz e por elas eu sou conhecido, né? E a voz de Deus é a palavra, gente. Não está no tucano.
Amém? Não busca a voz de Deus de outra forma, porque Deus se manifesta na palavra. Até a revelação, até a profecia, ela é da palavra, ela é fruto, ela é consequência da palavra. É na palavra que Deus se manifesta com o crente, que Deus fala com o crente. Glórias a Deus, né? Tem gente que vem querendo dizer, faz tempo que Deus nos fala comigo. Até postei no grupo essa semana sobre isso, foi ontem ou foi hoje que eu postei isso. É porque você não anda lendo a palavra, porque Deus se manifesta na palavra. Deus fala a alma humana na palavra, Deus fala ao espírito humano pela palavra. Glórias a Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, né? Ela não é uma mera informação, ela é a palavra de Deus. Quando ela penetra nos nossos ouvidos, quando ela adentra os nossos sentidos, ela produz confiança, segurança, paz, perdão, amém? Alegria. Ela produz vida, porque ela é viva, porque ela é vida. Aleluia, glórias a Deus. Pois muito bem. Então Deus respondeu a Elias. Que Deus responde ao crente, irmão Francisco, certo? Deus sempre responde ao crente. Deus não deixa o crente sem resposta. O que precisa ter no crente é o discernimento da voz de Deus, né? Porque às vezes a gente quer limitar fica esperando uma profecia, um profeta falar, e Deus está falando com você. Deus está falando às vezes pelas circunstâncias. Deus está lhe dizendo alguma coisa. Os próprios eventos da vida, os acontecimentos da vida, tem a voz de Deus. Glórias a Deus. Tem a voz de Deus dizendo alguma coisa, querendo lhe redirecionar para um outro destino, querendo lhe dar um rumo diferente daquilo que vem acontecendo. É Deus dizendo, por aí, por onde você está indo, não vai dar certo. Reveja seus conceitos, redirecione o seu rumo, a sua direção, refaça. Está errado aí, as circunstâncias falam. Deus fala pela sua palavra, mas para isso o crente precisa conhecer a voz de Deus, conhecer a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aí a gente vê o crente tendo uma vida como fosse um ímpio, de desespero, de desesperança, né? De medo, de dúvidas, de incertezas, como os ímpios, como vive um homem que conhece a Deus. É verdade? A gente, irmão Francisco, é para ser as pessoas mais felizes da terra. O crente é para ser as pessoas mais felizes da terra. Independente É para de ser os qualquer coisa. crentes, porque nós temos o Espírito de Deus, o Consolador. Nós temos o Senhor que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei com vocês, né? E ele disse, mas o Espírito Santo ficará convosco para sempre. Bom, veja só que promessa. E ele alertou a gente, ele disse, olha, no mundo vocês não se iludam. Jesus foi muito claro. No mundo você vai ter aflição. Não é estranha a aflição. A gente vê crente achando estranha a aflição. Meu Deus, por que isso está me acontecendo? Igual menino mimado. Né? Igual menino mimado, você colocou. Igual um ser humano mimado. Meu, como se você fosse a maravilha da vida que não pudesse passar por coisas, né? Gente, a tribulação não é estranha. Pedro disse na sua carta, irmãos, não estranheis passar por tribulação. Não é uma coisa estranha. Você é um ser humano. Você está sujeito às coisas humanas, às coisas desta vida. No entanto, a Bíblia diz e nos promete e nos garante que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Tudo que acontece de ruim nessa vida contra nós, aquilo é transformado em didática, em ensinamento para nós. A Bíblia diz que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a paciência, e a paciência produz a esperança. E a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, gente. Glórias a Deus. Aquilo que para a pessoa que não conhece a Deus é o fim, para o crente é um começo, é um recomeço, é um renovo, né? O ser humano que não conhece a Deus, quando ele está diante de uma grande dificuldade, ele se desespera. Meu Deus, isso é o fim. Eu cheguei ao fim. O crente não, vai começar agora. Agora que vai melhorar. Amém? Glórias a Deus. Porque o crente confia no Senhor.
Porque o crente sabe que Deus não abandonou, mas vem ver o crente, parece que Deus não está comigo. Jesus não está comigo. Gente, isso é um equívoco terrível. Jesus disse, eu estou com você. Todos os dias, até naquele dia que você achar que não. Né? Até naquele momento que você pensa que não, ali é que Jesus está com você. Ele não arreda o pé, gente. Ele não vai lhe deixar. Até naquele momento que você pecou, que você errou, tudo agora Jesus não quer nada comigo mais. Você está enganado, não é assim. Ele pagou caro por você. Ele não vai abrir mão de você. Ele não abre mão. Jamais vai abrir mão. Então nós precisamos entender isso. Ter essa concepção, né, da vida e de Deus. Que Deus é maravilhoso e nos ama. E que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós não estamos blindados. Nós não estamos imunes aos problemas da vida. Crente adoece, crente tem crise, crente desemprega, crente tem problemas como qualquer outro ser humano. É como eu disse para uma amiga, a diferença do nosso barco, do meu barco e do seu barco, é porque no nosso barco tem Jesus. A tempestade é igual, a tempestade é a mesma. No barco de todo mundo. Mas não adora Deus e O barco de todo mundo é saculejado, é sacudido pela força das ondas, pela fúria da tempestade, é sacudido a vida de todo mundo. Não imagine porque você é crente, porque eu sou crente, e agora em partos verdejantes, em águas tranquilas, de descanso. Não é assim. Não é assim. Hein? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Certo? E os partos verdejantes acontecem na alma do crente. As águas de descanso tem na alma do crente. É a tempestade em volta e o crente no refrigério por dentro. Na confiança. Né? É como disse o salmista Davi. Em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor está comigo. Né? Glória a Deus. Às vezes a gente se perturba, a gente é humano, né, irmão Francisco? Meu Deus, como é que eu vou pagar aquele dinheiro, né, Zé? O bujão vai secar amanhã. E eu não tenho um tostão para comprar um bujão amanhã. É verdade. Né? E se perturba, né? Eita, aquela prestação vai chegar, vai vencer dia tal. Meu, como é que eu vou pagar aquela fatura, né? Assim, senhor? Né? Correto. Só que muitas das Né? vezes faz a conta no consultor dele, né? É lógico. E aí o crente tem tudo isso. Porque isso é inerente à vida. É verdade. É natural da vida, é comum à vida. Se isso não for fruto da sua tolice, da falta de sabedoria, que às vezes é, Meniníssimo. da A meninice. maioria das vezes. E às vezes isso acontece justamente por você aprender, ser prudente, ser cauteloso, ter discernimento da vida, não comprar além do que pode pagar, né? Não se meter em situação que você não tem condição de sustentar, né? Porque tem isso, a pessoa às vezes compra briga de graça, contrai problema de graça, ok? Mas os problemas naturais da vida, ninguém às vezes pede para adoecer, às vezes uma doença aparece de repente, e agora? Verdade. Né? É a vida. Ah, meu Deus, por que comigo, Jesus? Porque você é um ser humano. Porque você é gente. Nós somos sujeitos. Ok? Nós estamos sujeitos. Agora é enfrentar isso no Senhor. É verdade. Amém? Amém. Agora é batalhar no Senhor. Confiar no Senhor. Atravessar essa dificuldade que está apresentada aí. Que está aí. E confiar, né? Irei a ti, dificuldade, em nome do Senhor dos Exércitos. A quem você está? Você não está desafiando a mim, não. Você está desafiando ao Senhor dos Exércitos. Não é assim, Zé? Né? Quando a tribulação for gigante, que nem Golias, assustadora, aí o crente diz isso: você não está desafiando a mim, você está desafiando ao Deus a quem sirvo, né? O seu desafio é o Deus a quem sirvo, é Ele quem vai tratar com você, é Ele quem vai resolver com você, não. Porque eu vou orar e Ele vai agir. Glória a Deus. Amém. Não é assim? Amém. Senaqueribe, lá da Síria, não foi verdade? Desafiou Israel, não foi? Desafiou Israel, desafiou o rei de Judá, o rei de Josafá, Senaqueribe? Foi o reinado de Josafá, não foi? O reinado de Josafá, Senaqueribe, né? Aquele general assírio, né? Grande o exército da rei da Síria, preparadíssimo, poder bélico extraordinário do mundo antigo. Olha, o rei de Judá, o pequenininho, o rei de Judá, ok? Não, eu sei porque estou confundindo, tem de Josafá e tem Ezequias. Foi Ezequias? Né? Qual foi o rei que eu gosto da passagem que desafiou Josafá? Que não era desse aqui que eu queria, é outro rei lá que desafiou Josafá, rapaz. Josafá é o rei do Josafá, ele chega a ser bisavô, acho que é de Ezequias, não me lembro. Agora na genealogia dos reis de Judá.
E aí Josafá, é interessante, Josafá convoca todo Judá para orar. E o povo de Judá vai para o templo para orar. Foi Senaqueribe? Não, Senaqueribe é do desafio contra Ezequias. Não, ali foi de Ezequias, contra o rei Ezequias. Foi contra Josafá. Eu não me lembro qual é o rei que desafia. Você foi a Síria de novo, né? Me desculpe os ouvintes, Deus está com essa confusão de texto bíblico. E eu achei gostoso desse texto, eu gosto desse texto que está lá, acho que é em 2 Reis. E Josafá chama o povo, convoca o povo todinho para orar, para ir para o templo orar. E aí Deus dá uma orientação a Josafá, nessa peleja, Josafá, você não tereis que pelejar, ok? Essa peleja é minha. Amém? Coloca os cantores na frente, os cantores vão estar... Imagina um exército armado, todo poderoso de arma, e os cantores vão cantando na frente. Olha só que ironia. Os cantores de Israel, os levitas, cantando na frente os salmos. Foi um grande exército. Cantando os salmos para frente dos exércitos. Era uma coalizão de nações contra Israel. Pronto, era uma junção de nações, de reinos, de exércitos. Contra o reinozinho pequenininho de Judá, pequenininho. O exército fraquinho de Judá, de Josafá. Será que E Josafá convocou o povo para oração. Amém, gente? A convocação para oração. Eita, que negócio. Não, Zé? Glória, Zé, convoca o seu povo para oração. Zé. Convoca, bota o povo para orar. Amém? Glórias a Deus. Né? Por onde eu passei nessa congregação, eu nunca fiz uma festa. Não é nada contra. Nunca fiz nada que os irmãos fazem nessa congregação. Eu não faço porque eu nunca acreditei que essa coisa funcionasse. Mas por onde eu trabalhei nessa congregação, eu dizia, irmão, vamos orar. Nós vamos orar aqui. Amém? Nós vamos orar. Todo culto nós vamos orar aqui meia hora. Por onde eu trabalhei foi assim, Zé. Nós vamos orar aqui, vai ter palavra de Deus e oração. Essas 2 coisas vai ter aqui com a gente. Glória a Deus. Outra coisa eu não sei fazer. Os irmãos não esperem fazer janta e convidar pregador de fora. Eu não sei fazer. Outro que passar aqui depois vai fazer isso. Mas comigo vai ser assim, porque é isso que eu sei viver. É orar e a Bíblia. E nós vamos trabalhar aqui nesse negócio. Vai ser assim. Quem achar ruim não vai achar ruim, porque não tem como achar ruim um negócio desse, né? Glória a Deus, e deu certo, Zé. Por onde a gente passou e foi assim, Deus abençoou. E faça isso. E eu aconselho os irmãos, oração, amados. Amém? É oração, Zé. É oração e palavra de Deus que faz o crente vencer, como Josafá venceu. Glória, como Elias venceu, como Davi venceu, como todos eles venceram. Essa é a regra, não tem exceção. Glórias a Deus, não é pipocada, não é refrigerantada, não é feijoada. Não adianta, gente, isso aí faz a mão auê, gasta um bocado de dinheiro e o resultado não existe, porque não tem. Não se converte ninguém, é só para a alegria dos crentes, vai, traz pregador de Natal, nada contra, irmão, mas não resolve nada. É oração, gente, vamos orar. Glória, vamos buscar o Senhor. Aleluia, e vai ter palavra de Deus. Aí o povo se anima na fé, Zé. E o povo vem buscar ao Senhor, e os irmãos vêm, e a igreja é próspera, e Deus abençoa o trabalho, e o trabalho desenvolve, Zé. Aleluia, glórias a Deus. Tanto trabalho de oração que algum irmão fizer alguma maravilha em qualquer tempo, vai lotar de irmão, atrás de outras pessoas para saber. Vem. A graça de Deus faz isso. O povo quer isso, Zé. Tenha medo de botar o povo para orar no joelho, não, Zé. É meia hora, eu dizia para os irmãos nas congregações, é meia hora, irmão. Se a gente chegar aqui, vai ser no joelho, meia hora. Ninguém levanta a cabeça, eu prometo a você que não é 35 minutos, não é 30 minutos. E a gente promete que até estica para 1 hora, aí o povo se aborrece. É meia hora, não vai passar disso não, os irmãos não se preocupem. Quando é meia hora eu me levanto. E aí se levanta todo mundo, é meia hora. Certinho, ninguém nem cansa, nem falta e nem sobra, é meia hora. De oração todo culto. Glória a Deus, e o povo apoiava, e vamos junto. E vai dar certo e deu. Glória a Deus. É isso aí. Para fechar, conclusão, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Muito bem, né? Gente, o crente não é levado pela maioria, gente. É verdade. O crente tem segurança, sabe quem tem crido. Ainda que a maioria diga o contrário, mas você conhece o Senhor. Não, o caminho é esse aqui. Vou ficar aqui, vou perseverar nisso, porque o Senhor é bom. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, é isso aí.
Né? Eu cortei o irmão Francisco algumas vezes, porque o povo não escuta aqui, Francisco. E o irmão gosta de uma história longa, graças a Deus. Boa, longa. Né? Aí o que está ouvindo aqui não escuta, fica aquele silêncio. Isso é coisa de teórico que estuda. O teórico está preparado, está cheio de bagagem aí, tem muito o que dizer, né? Depois bota ele na escala, viu, pra casa. Vai dar Pronto. aula amanhã. Porque né? quando você está falando aí, fica um silêncio para quem está em casa, e aí? Aí fica vendo só eu parado aqui e não está entendendo o que está O acontecendo. irmão Francisco está sendo Glória a preparado Deus. aí pela... Está sendo preparado por Deus e pela teologia aí. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, né? Obrigado, Diácono Eritã, sempre contribuindo com o Departamento de Escola Bíblica dessa igreja, né? E o irmão Rufino. E se prepare, viu, irmão Francisco? E Vamos aproveitar. trimestre aí vão... O homem é teólogo. Já amanhã você já está escalado para o estreito. Já dá para dar aula no estreito, né? Muito bem. Tem mais uma lição de número 4, né? São muito boa. Tem como título Elias e o profeta de Azerá e Baal. O objetivo específico dessa lição diz assim: primeiro, salientar que é necessário, urgente, enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. Terceiro, expor a fragilidade do ser humano. Amém? Como Elias era sujeito, também somos sujeitos às fraquezas desse ser humano, né? O único que foi perfeito e não pecou foi Jesus. A realidade foi essa. E como o irmão Eritã acabou de ler, né? A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que é fiel e servo do Senhor. Através disso nós aprendemos mais uma lição que nos traz para o nosso currículo como crente, né? Nessa caminhada que sempre, e como eu sempre eu tenho aprendido com o professor da online e sempre o nosso evangelista Genil de João Luiz, ele disse que a caminhada é como no passo do gado, não é nas carreiras, que assim que a gente aceita, tem esse fogo, né? Quer fazer tudo, quer... Eu vou, não perde nada, mas quando você está firmado, vai aprendendo, vai amadurecendo e vai vendo que a caminhada não era daquele jeito que eu pensava. Eu digo por mim que no início era uma bala, queria participar de tudo, e hoje você sente já um cansaçozinho, uma fadigazinha aqui, umas desculpazinhas ali, né, irmão Rufino? Amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, ao irmão Eritã, e convidar o irmão Francisco para orar encerrando, e o evangelista Rufino preparar a bênção. Eu também saúdo os ouvintes da paz do Senhor e os irmãos presentes. Somos gratos a Deus por essa lição muito rica de conhecimento para cada um da palavra. Vamos continuar participando da escola bíblica. É muito bom para nós ter cada dia o conhecimento, porque Deus é maravilhoso em nossas vidas. Assim como o dirigente da escola bíblica nos autoriza, vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Eterno, Todo-Poderoso, mais uma noite aqui, meu Pai, na tua aula. Ouvimos a tua palavra, Senhor, somos gratos por tudo, Senhor. Que esta tua palavra, meu Pai, convence e abra os olhos daqueles, meu Pai, que ouvem esta palavra nesta noite. Que o Senhor, meu Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, vá convencendo, vá alegrando, Pai, aqueles que estão um pouco fracos na fé, porque toda firmeza Glória a está Deus. na mão do Senhor. É verdade, Senhor. Assim, Pai Santo, Pai Eterno, agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ninguém dá a bênção aqui, dá aqui, né? Meus irmãos, eu quero, com muita alegria, saudar todos na paz do Senhor. Vamos receber a bênção.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O amor de Deus, nosso Pai. Glória ao E a Pai. comunhão do Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Seja com toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. A igreja diz. Amém. E a paz do Senhor.